Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de biologia. Hoje vamos continuar falando do reino vegetal. Falamos das briófitas e das pteridófitas na aula passada. Hoje vamos falar sobre um terceiro grupo de plantas que é chamado de gimnospermas, conteúdo referente ao capítulo 15, a partir da página 421. Hoje nós vamos listar os principais grupos representantes das gimnospermas e também as suas características. Já estamos vendo uma característica particular dela aqui. Vamos explicar o ciclo de vida, que é bem complexo, das gimnospermas, identificar algumas características evolutivas também que definem o grupo das gimnospermas e que a diferencia dos demais grupos que a gente viu até então, das briófitas e pteridófitas. A principal característica que diferencia as gimnospermas de animais é o surgimento das sementes. Isso mesmo, lá nas briófitas e nas pteridófitas a gente não encontrava uma semente propriamente dita que era utilizada para espalhar, para propagar o crescimento dessas espécies de plantas. Então, o que é que acontece? A partir das gimnospermas, nós temos o surgimento das sementes, chamando então esse grupo de plantas de espermatófitas. Tá? Então, esse foi um passo crucial na história evolutiva, pois permite um meio mais eficiente de dispersão e também não é preciso da água, como a gente viu nas briófitas e pteridófitas. Essas plantas só se reproduzem em meio úmido, na presença de água, e agora com a semente não é necessário mais a água, ok? As sementes elas são multicelulares e são protegidas pelo embrião, ok? E elas podem ficar em dormência porque elas possuem uma reserva de nutriente que vai auxiliar na nutrição desse embrião internamente. Então, não necessariamente tem que ser utilizada no mesmo tempo, certo? Devido a essa reserva de energia. Então, como eu falei para vocês, as gimnospermas, assim como as angiospermas, que vamos falar na próxima aula, elas são classificadas como espermatófitas, aquelas plantas que apresentam, que produzem sementes, ok? Nós temos as gimnospermas e as angiospermas, e elas ainda são diferenciadas de acordo com a característica da sua semente. Nós temos algumas sementes que são nuas e outras que são protegidas. Tá? A gente vê nas angiospermas que a semente está dentro do fruto, enquanto que nas gimnospermas as sementes estão visíveis, estão desprotegidas. Ok? Vamos falar um pouco mais dessas plantas, dessas gimnospermas. Elas são classificadas como plantas vasculares, então elas são traqueófitas, como a gente classificou as pteridófitas. Tá? Vão possuir alguns ramos no caule com folhas especializadas para a produção de grãos de pólen. Agora a gente já vê uma nova estrutura que vai ser responsável pela reprodução dessas plantas. E a sua estrutura reprodutora, como a gente vê essa estrutura bem visível nos pinheiros, né, e nas gimnospermas em geral, é uma estrutura reprodutora bastante visível, bem evidente. Por isso elas são chamadas de fanerógamas, porque gamas lembra de gameta, de semente, e faneros quer dizer à vista, à amostra, ao contrário de cripto, que a gente viu nas demais plantas, né, que era escondido, que era guardada as suas sementes que não, e a sua estrutura reprodutora não era bem visível, ok? Então, as gimnospermas, assim como as angiospermas, são chamadas de fanerógamas, tá? Olha só, e o próprio nome gimnosperma nos classifica o tipo da semente dessas plantas, como eu falei para vocês. Gimnos quer dizer nu, a amostra também. E esperma lembra a semente, a estrutura de reprodução. Então, gimnosperma quer dizer semente nua que não está envolvida no fruto, beleza? Vai se ligando nesses nomezinhos aí. Uma característica peculiar das gimnospermas é que elas apresentam folhas aciculadas. Aciculada quer dizer em formato de agulha. Quando a gente olha para um pinheirozinho, as suas folhas são bem fininhas em formato de agulha, que é uma característica bem particular dessas plantas. E também algumas folhas se diferenciam formando essa estrutura de reprodução.
chamada estróbilo ou cone. Então a gente tem tanto um estróbilo masculino quanto um estróbilo feminino, que é a estrutura de reprodução, ok? É como se fosse uma folha diferenciada, uma folha especializada em reprodução. Falando sobre alguns representantes do grupo das gimnospermas, nós conhecemos as coniferófitas, que são as árvores coníferas em formato de cone, de maneira geral. Nós temos os pinheiros e também as araucárias, que são pinheiros que encontramos na região sul do Brasil. Existe a floresta ou a mata de araucária, que é uma árvore bem característica daquela região. Temos um grupo também chamado de Ginkgófita, que é representado por uma única espécie de planta, que é essa aqui, a Ginkgo biloba. Tá? É uma espécie oriental nativa da China, mas ela está espalhada por todo o mundo. Então é um representante de um grupo das gimnospermas. Nós temos as cicadófitas, que são as cicas, essas plantas que parecem uma palmeira, mas na verdade é uma gimnosperma também, ok? E temos as guinetófita, que é representada por essas plantas aqui, que algumas parecem até com angiospermas, tem uma folha mais especializada, mas elas são também classificadas como gimnospermas devido à sua semente não ser protegida por fruto. Ok? Vamos conhecer agora as estruturas reprodutoras dessas plantas. Olha só, preste bem atenção. Como eu falei para vocês, as gimnospermas elas vão apresentar algumas folhas modificadas, né? E vai existir estruturas modificadas tanto masculinas quanto femininas. Então, na estrutura masculina, chamado de estróbilo masculino, tá? Nós temos a formação do grão de pólen. Então, para se formar o grão de pólen, existem alguns passos para se obedecer, ok? Mas a célula reprodutora masculina, a partir do estróbilo masculino, vai ser o grão de pólen, e ele vai ser produzido por meio da meiose. Então, nós temos aí o microsporângio, que é a estrutura onde vai se guardar a célula, o micrósporo, que vai dar origem ao grão de pólen, tá? Então, quando falarmos de micro, se refere ao homem, e mega se refere à mulher, ou seja, ao masculino e ao feminino, a estrutura reprodutora masculina e feminina. Então, quando chamamos, por exemplo, aqui de microsporângio, a estrutura é uma escamazinha do estróbilo, onde lá dentro do microsporângio nós temos o micrósporo, que é um pequeno esporo, tá? Que vai se diferenciar por meiose para formar um grão de pólen. Tá? E tudo isso está presente no esporófito, que é a planta, que é o pinheiro propriamente dito. Aquele indivíduo adulto que se vê é o esporófito maduro, diploide. Tá? Então, a fase predominante nas gimnospermas, assim como as pteridófitas, é a fase esporofítica. E a fase gametofítica é uma fase minúscula, muito pequena e muito discreta, que não dá nem para a gente ver direito assim a olho nu. Tá? Então é preciso analisar bem detalhadamente para identificar o gametófito, porque ela é uma fase bem curta, bem discreta. Ok? Então essa é a estrutura masculina, e o grão de pólen ele tem a sua estrutura até uma estrutura chamada diasa. Por quê? Porque essas sementes, esses grãos de pólen que vai ser liberado para formar o embrião dentro da semente, ela vai ser carregada pelo vento. Então essa troca, esse transporte do grão de pólen vai ser pelo vento. E essa reprodução por meio do vento é chamada de anemofilia. Então, quando falarmos de anemofilia, é o transporte por meio do vento, beleza? Falando da estrutura feminina, lá no estróbilo feminino, nas coníferas, nas gimnospermas, são chamadas de pinha. Então, aquela pinha ou estróbilo feminino também vai possuir algumas escamas, tá? E a gente, né, cada escama, a gente tem o megasporângio, certo? Que é a estrutura que está lá dentro. Então, nós temos o megasporófilo, que é uma folha especializada em uma estrutura feminina. Nessa estrutura nós temos uma escama. Quando a gente faz um cortezinho na escama, nós observamos o megásporo lá dentro do megasporângio. Isso é uma estrutura feminina. E nessa estrutura feminina, semelhante ao que a gente viu nas gimnospermas, nas briófitas e pteridófitas, nós temos
o arquegônio, e lá dentro do arquegônio temos a oosfera, que é a célula feminina, tá bom? Então, essa célula aqui, o megásporo, ele vai ser a célula que vai se diferenciar no gameta feminino, no megagametófito, tá bom? Então, vamos entender passo a passo como é que vai acontecer essa reprodução. Aqui, mostrando a diferenciação do megaesporângio, do megásporo, em um gametófito feminino. Então, nós temos aqui o megasporângio, que é a estrutura onde vai estar o óvulo propriamente dito, e o megásporo aqui dentro, tá? E como é que vai acontecer? Ele vai se diferenciar por meiose também, formando um gametófito feminino. Perceba que aqui é uma célula 2N e formou uma célula N por meio de meiose, tá? Então, quando forma o gametófito feminino, uma célula N, ela já está pronta para reprodução. E como é que vai se dar essa reprodução? Por meio do tubo polínico. Lembra que a estrutura masculina forma o grão de pólen? Então, nós temos aqui, quando o grão de pólen entra em contato com o megasporângio, que lá dentro dele agora tem um gametófito feminino maduro para reprodução, é formado o tubo polínico, certo? Que vai encontrar com o núcleo da oosfera lá dentro do arquegônio. Então, os núcleos do grão de pólen vão migrar por meio do tubo polínico, encontrando o núcleo da oosfera e assim realizando a fecundação. Quando se fecunda, forma o embrião diploide, que vai estar lá dentro da semente, revestida por um tegumento e internamente uma reserva energética para nutrir esse embrião. Beleza? Então é assim que ocorre a fecundação, a reprodução, a fase sexuada das gimnospermas. E aqui um resumo de todo esse passo a passo para a gente entender. Vamos fazer esse ciclo meio que de cima para baixo, assim, pelos dois lados, assim, ok? Então olha só, eu tenho aqui o esporófito adulto. Nesse esporófito eu tenho uma estrutura masculina ou uma estrutura feminina. Alguns indivíduos eles são dioicos, ou seja, apresentam um sexo em indivíduos separados, não necessariamente apresentam os dois aparelhos reprodutores em uma mesma planta, tá? Então, lá no estróbilo masculino, a gente tem nas escamas o megasporângio, que vai realizar a meiose para produzir os grãos de pólen, ok? Esses grãos de pólen, quando dispersados pelo vento, vai encontrar o gametófito feminino, que vai ser formado a partir do estróbilo feminino, com a meiose do megasporófilo. Lá dentro a gente tem um megásporo. Esse megásporo vai se diferenciar em uma oosfera, que vai estar pronta para receber o gameta masculino, que é o grão de pólen. Tá? Então, ele vai formar, quando entrar em contato aqui, o tubo polínico e vai enviar os núcleos para encontrar-se com o núcleo da oosfera. Essa união de núcleo forma a fecundação e dá origem ao embrião, tá? Que esse embrião ele vai ser envolto por um tegumento e isso vai formar a semente que está pronto para gerar um novo esporófito quando essa semente for lançada pelo ar, tá? E cair em algum canto e germinar para formar um novo indivíduo. Beleza, gente? Então, basicamente, esse é o resumo da reprodução das gimnospermas. Então, a gente fica por aqui nesse capítulo. Peço que vocês realizem os exercícios propostos conceituais de aprofundamento. E lá no portal Eleva tem um questionáriozinho sobre gimnosperma também. Beleza? Então, é isso aí, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma lida no capítulo, revise esse conteúdo, que amanhã a gente conversa sobre isso. Beleza? Abraço a todos e até a próxima. Tchau!